Olá, meu nome é Ovidio Lopes, o seu professor da disciplina de Lógica Nebulosa. Nesta disciplina, você aprenderá uma abordagem alternativa e poderosa para lidar com a incerteza e a imprecisão em problemas de inteligência artificial. A lógica nebulosa é uma extensão da lógica clássica que permite a representação e o processamento de informações imprecisas. Durante esta disciplina, você explorará as principais ideias dessa abordagem, como conjuntos com graus de pertinência, funções e regras. Você também aprenderá sobre técnicas de aprendizado de máquina nebuloso que permitem a construção de modelos capazes de lidar com dados incertos. A lógica nebulosa é uma técnica amplamente utilizada em diversos domínios, como controle de processos, diagnóstico médico, robótica, entre outros. Ao concluir essa disciplina, você estará preparado para aplicar essa abordagem em problemas práticos de inteligência artificial e para entender as vantagens e limitações dessa técnica em relação a outras. Se você está interessado em explorar novas técnicas de inteligência artificial e deseja aprimorar suas habilidades de resolução de problemas, essa disciplina é para você. Esperamos que você aproveite a jornada de aprendizado e descoberta que está por vir. Na aula de hoje, nós vamos ver o seguinte: definição e conceitos básicos de lógica nebulosa, diferenças entre lógica nebulosa e lógica clássica, motivação para o uso de lógica nebulosa em inteligência artificial. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de tomada de decisão sob incerteza. A lógica nebulosa é especialmente útil em situações onde há incerteza ou ambiguidade. Sistemas de controle fuzzy. Outro tópico interessante de estudos é como a lógica nebulosa é usada para projetar sistemas de controle fuzzy. Aplicações em inteligência artificial, processamento de linguagem natural, reconhecimento de padrões e sistemas de recomendação. A lógica nebulosa é o que nós trabalhamos em inteligência artificial em algo que eu tenho incerteza. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio ou não estou? Por isso que você vai ter a representação da palavra nebulosa. É igual quando você, por exemplo, está viajando e você vê na serra e você vê aquela serração, você não consegue ver a pista com objetividade, você vê algo embaçado. Uma das principais vantagens da lógica nebulosa é você poder controlar algo que não está acontecendo de forma adequada. Por exemplo, eu estou em um ambiente que tem um ar-condicionado central. Esse ar-condicionado central, ele não vai ter a mesma força em determinados locais, em locais diferentes. Por exemplo, vamos imaginar que em uma sala em específico, a janela é aberta. O que tem que acontecer naquele momento, naquele local onde a janela foi aberta? O ar-condicionado vai ter que mandar mais força. Vamos imaginar que você está em um local do prédio, por exemplo, que bate o sol da manhã em outro local e você está num local mais frio do prédio. Naquele local, automaticamente o ar-condicionado vai ter menos força. Ou seja, o conceito de lógica nebulosa é ir se adequando conforme o que está acontecendo. E se, dependendo do local que está acontecendo, precisa ter uma atenção maior, terá, caso contrário, terá uma atenção menor. A lógica nebulosa, ela parte de princípios binários. Quando a gente fala de informática como um todo, a gente trabalha muito aquele conceito de é ou não é, ligado ou desligado, 0 ou 1. Se a gente trazer um exemplo para a imagem, por exemplo, a gente tem um clássico, que são as imagens bitmaps e as imagens vetoriais. Uma imagem bitmap, ela tem, por exemplo, o azul, ele é igual em toda a imagem, quando você pensa numa imagem vetorial. Agora, quando eu olho para o céu, por exemplo, o céu é azul, certo? Porém,
ele não tem o mesmo tom de azul em todos os locais. Se eu recortar pedaços ou se eu verificar pedaços em especiais, eu vou ter um local que é um azul mais claro, eu vou ter um local que é um azul muito escuro, eu vou ter um local que é praticamente branco, mas aquela junção forma aquele azul claro que eu estou vendo. O conceito da lógica nebulosa é justamente isso. Você vai ter uma visão geral. Porém, se você der o zoom, aumentar aonde você está visualizando, se você colocar a prática e o teste em um local determinado, ele vai ter diferentes ações. Em algum local ele vai estar mais forte, em algum local ele vai estar mais fraco, mas você tem uma visão geral que parece uma única coisa. Dando continuidade, e até para ficar bem claro para você que está me assistindo, é você pensar assim. Por exemplo, se alguém perguntar assim, o Ovídio, ele é alto ou ele é baixo? Eu não preciso dizer, o Ovídio, eu sinceramente até nem sei qual é a minha altura exata. Eu não sei falar, o Ovídio tem 1,86 m. Eu posso falar assim, o Ovídio é alto. Quando a gente pensa em lógica nebulosa, quando a gente pensa em aprendizagem de máquina, a máquina precisa entender como um humano entende. Então, desenhe uma pessoa alta. Certo? Vamos imaginar que é um software de inteligência artificial para criar imagens. Desenhe uma pessoa alta. Eu não preciso dizer desenhe uma pessoa com 1,86 m. Desenhe uma pessoa alta, ele vai partir, a máquina vai partir do que é o conceito de uma pessoa alta. Ou desenhe uma pessoa baixa, desenhe um homem baixo, desenhe uma mulher baixa. Então, essa questão, a lógica nebulosa não vai ter a sua altura precisa, mas ela vai saber diferenciar o que é, por exemplo, uma pessoa alta ou uma pessoa baixa. Nessa linha, o que tem que ficar bem claro para vocês? Se eu pensar, eu crio faixas. O que é uma pessoa baixa? O que é uma pessoa de estatura mediana? O que é uma pessoa alta? A gente tem uma referência muito bacana que traz a questão, algo parecido com ondas senoidais, onde eu consigo ter a definição dessa pessoa, dessa altura da pessoa, de novo, sem ter que precisar a sua altura ao certo. É como, por exemplo, eu preciso chegar em determinado local, você que usa GPS, fatalmente, se você colocar o nome da rua e o número do local que você vai, é mais preciso. Porém, se você colocar só o nome da rua, o GPS já consegue te apontar. Quando eu penso em lógica nebulosa, em lógica fuzzy, eu estou pensando em aprendizado de máquina, eu estou pensando no que nós chamamos de machine learning. Então, quanto mais eu possa ser detalhista, porém, sem ter que ser totalmente específico, melhor. Por isso que eu trouxe esse exemplo da altura, para ficar bem claro. Então, eu não preciso saber quanto uma pessoa mede para dizer se ela é alta ou baixa. Outro exemplo que eu gostaria de dar para você é algo que está no nosso dia a dia, fatalmente está no seu também. Hoje nós temos os serviços de streaming com muita força. E uma das atrações do serviço de streaming é direcionar para os seus usuários atrações que tenham a ver com o gosto daquela determinada pessoa. Se eu abrir o meu Netflix, por exemplo, ele vai me... É óbvio que ele mostra lá o top 10, isso é algo geral, mas ele vai me mostrar alguns títulos que tem a ver com o tipo de filme que eu assisto. Você que está aí na sua casa, se abrir o mesmo Netflix, não vai ter as mesmas sugestões, a não ser que a gente goste do mesmo tipo de filme. Isso acontece porque existe uma lógica, que nós chamamos de lógica nebulosa, por trás desse serviço de recomendação, onde ele aprende que tipo de filme você gosta e ele sugere esses tipos de filmes parecidos para você. Pode perceber que às vezes você recebe assim, como você assistiu O Último Desafio, você vai gostar destes títulos, e aí mostram títulos parecidos. Repare, isso é diferente do que quando você adiciona a sua lista. Quando você adiciona a sua lista, não tem nada a ver com isso. Você favoritou aquele filme e ele foi para a sua lista. O que eu estou querendo dizer, eu estou falando em relação aos filmes recomendados baseados em títulos que você assistiu. Isso sim tem tudo a ver com lógica nebulosa. Gostaria de deixar uma dica de livro e de filme para você aperfeiçoar ainda mais o seu conhecimento. De livro, eu gostaria de falar aí sobre lógica nebulosa, teorias e aplicações.
tá? Que é um livro do Zimmermann, que é autonomia nesse processo e que fatalmente vai ajudar bastante os seus conceitos. Além disso, eu gostaria de falar do vídeo, né, do filme Fuzzy Logic, que é a Conceptual Overview, ou seja, toda a questão de você ter uma visão geral sobre o conceito, tá? Ele foi feito aí por Tali-Sen Courtin, ok? Chegamos ao final dessa aula de Introdução à Lógica Nebulosa. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nas próximas. Tchau, tchau!